Oi, eu sou o Alan, e esse é o Fé, a fraternidade é a esperança. E hoje, fazendo a nossa live de domingo, às 6h15, horário de Brasília, vamos fazendo uma pequena bate-papo, uma pequena conversa sobre o nosso querido Chico, sobre o médium Francisco Cândido Xavier, né, o nosso querido Chico Xavier aqui, de Uberaba. E essa live não vai ser sobre o Evangelho. Hoje não vamos fazer o Evangelho Tá Vivo. Essa live é uma homenagem, uma singela homenagem ao nosso querido médium de Pedro Leopoldo, que fez reverberar, né, tanto amor, tanta fraternidade, tanta caridade aqui pra gente que está encarnado em prova e que usufrui tanto ainda da sua presença através de seus livros, seus ensinamentos, das suas mensagens, mas, sobretudo, da vida que levou, do exemplo que foi para todos nós, principalmente para aqueles, assim como nós, que tentamos seguir nesse caminho do Espiritismo, da doutrina cristã elucidada pelos princípios da vida além da matéria. Estamos aguardando só a nossa amiga Mônia entrar para a gente então dar início nessa nossa live sobre Chico Xavier no dia do seu aniversário, 2 de abril, né, de 2023. Estamos aguardando, em breve a gente inicia a nossa live. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Mônia? Bem, você? Graças a Deus, tudo bem também. Tá bom. Então eu estou explicando para o pessoal que hoje a gente não tem nossa live Evangelho Tá Vivo. Hoje a nossa live é sobre Chico, né? Nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, que é para todos nós espíritas, é uma referência, um exemplo, né? E aproveitando que o aniversário dele caiu nessa data, no domingo, a gente vai então fazer essa live sobre o nosso Chico Xavier, né? É isso aí, muita responsabilidade, né? Falar de Chico. Parece fácil, mas é uma responsabilidade grande, né? Muita responsabilidade e um grande, né, prazer também. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, a nossa doutrina espírita, ela nos permite, às vezes, entrar nesse conflito. Em terrenos de responsabilidade, mas em terrenos de grande prazer para a nossa alma, né? A gente refrigera a nossa alma com esses exemplos de amor verdadeiro que passaram pela Terra. Amor sem querer recompensa, amar por amar. Então, esses espíritos são nossa referência e é com certeza uma grande responsabilidade, mas também um grande prazer para a gente estar falando desses nossos irmãos, né? Sim, com certeza. Você quer começar aí falando? Então, você pode começar. Eu gostaria de avisar que nessa live de hoje eu vou utilizar esse livro, Chico de Francisco, professora Adelino da Silveira. Se alguém tiver interesse depois em adquirir, é muito bom esse livro. Eu quero me pautar nele para estar tecendo meus comentários. Só isso, Pedro, né? Pode começar. Nossa, eu que já começo, difícil, hein? Difícil. A gente decidiu fazer em partes, né? Falar um pouco da infância, depois da vida adulta, né? E mais ali no final da vida dele, né? Então, tô sem graça. Então, falando um pouco da infância de Chico, né? Nós sabemos o quanto ele enfrentou dificuldades desde sua infância, bem nas primeiras idades ali, né? Com 5 anos ele perdeu sua mãe, né? Seu pai, quando ele, o caso dos filhos fica sem estrutura de uma presença materna,
deixando seus filhos ali a responsabilidade de várias pessoas. E Chico foi adotado, né, em primeiro momento, por sua madrinha, Fátima, né? E, e nós sabemos o quanto ele sofreu estando ali, né, diante de tantas dificuldades impostas por aquela família, né? Mas que o consolo de sua mãe em espírito sempre vinha, né? Nunca o abandonando ali totalmente, né? Diante daquelas dificuldades. E uma coisa que me deixa assim muito feliz até em todas as circunstâncias, nós nunca estamos desamparados, né? Por mais dificuldades que passamos, né? A gente nunca está desamparado. E aí, logo depois, seu pai, né, consegue uma esposa, conhece uma pessoa muito boa, né? Que é outra bênção ali que Chico vem a ver, de uma mulher tão maravilhosa que acolheu ele e seus irmãos, né? Mesmo, imagina, naquela época, um marido, né? Com 9, eram 9 filhos que ele já tinha, né? Da primeira esposa, com a mãe de Chico. Depois mais 6, né? 6 filhos. Então, ela amou, acolheu todas aquelas crianças ali, né? E cuidou como se fossem seus filhos, né? Uma curiosidade muito grande, assim, é que Chico se apoiava muito na pessoa da sua madrasta, né? E ela o ouvia, o aconselhava, né? Diante de todas as dificuldades que ele teve ali. Imagina, 1910, que foi o seu nascimento, aquela época ali em que ninguém acreditava, né? O catolicismo era muito forte em toda a nação, né? Sempre foi muito forte. Chico trazia todas aquelas faculdades mediúnicas ali, então ninguém acreditava, né? No que ele falava, todos consideravam às vezes como louco, né? E ela pôde acolher ali e aconselhar. E isso, pelo que eu li aqui, que eu pesquisei, a sua mãe disse, né, que iria arrumar um anjo para que cuidasse de seus filhos, né? E a gente sabe como que a espiritualidade trabalha em todas as circunstâncias e realmente, né, essa madrasta foi como um anjo para ele e, e o aconselhou ali durante toda a vida. Outra curiosidade aqui que eu trago aqui, que eu trouxe aqui, o Chico, ele também tinha uma professora que era muito boa para ele, a dona Rosália Laranjeira. Ela, mesmo ali sendo católica, né, com toda aquela dificuldade entre ter alunos, né, não fala, e Chico se destacando ali por sua faculdade mediúnica, com todas aquelas dificuldades, ela mesmo católica sempre ouvia o que Chico tinha a dizer, sempre o aconselhando a buscar em Cristo, né, o apoio, acreditar no que Cristo fez, né? E ele tinha muito apreço por essa professora e muito respeito por ela, sabe? Foi uma das curiosidades aqui muito interessante de Cristo, que às vezes, assim, muitas pessoas não saibam, né? Que em seu quarto ano ele teve de fazer uma prova que foi exigida pelo Estado, que seria tipo uma prova que todas as escolas fariam, sabe? Em seu quarto ano. E ali, naquela aproximou-se dele, né? E começou a ditar, né? As coisas que ele precisava escrever, né? E ele foi até essa professora, né? Essa professora aconselhou que ele, né, escrevesse o que estava ali, porque aquilo ela no primeiro momento não acreditava, né, que seria um espírito ditando, né, seria sua voz interna. Então que ele escrevesse aquilo que estava internamente, né, falando para ele. Ele fez essa prova, escreveu o que o ditou ali e ganhou o concurso, né? Recebeu até, foi honrado diante daquilo que escreveu. E a gente sabe que dali tiveram várias conflitos, porque os alunos não acreditavam, né, no que ele tinha escrito ali, que poderia ser ele. E essa professora ali sempre apoiando Chico.
Pode falar. Eu, eu acho que eu assisti isso no filme. No filme tem uma passagem sobre isso, esse exercício que ele faz com auxílio de um espírito, né, na sala de aula. E realmente, para aquele momento, falar-se em espiritismo era algo condenável, né, socialmente condenável. E essa professora acreditou, na pureza daquela criança, né, e, e depois até foi considerada uma farsa essa, essa redação, porque então reconheceu-se o espiritismo naquele momento, porque se ele foi instrumento apenas de um espírito que não era uma criança, então o trabalho seria para a criança, estava errado, então, né? Considerado como se fosse errado. Muito, muito pouco se fala sobre esse episódio e é um episódio bem interessante, né? Porque sai da casa, sai dos limites ali, né? Da parentela do Chico, né? E vai para a rua. E é bem interessante esse caso, sim. E depois ele teve que. Eles chamaram ele, né, para ele, tipo, provar, né, o que ele estava falando, e ele escreveu na lousa novamente o que aquilo Isso. estava, né? Ou seja, acreditando ou não, né, aquilo ali estava feito, né? Então, é aí que começa, né, toda a sua história ali, porque foi uma das primeiras psicografias que ele recebeu sem nome, né, sem assinatura, né, porque muitos espíritos vinham até ele e não deixavam seu até esse momento aí. Então, desses casos é este daí que ele teve na escola. Lembrando da, da infância do Chico, a gente ouviu falar uma história que eu achei bem curiosa também, quando, quando ele era na infância, que ele morava com a madrasta nessa época, e interessante fazer um ponto na questão madrasta versus madrinha, né? Quem deveria dar suporte, atenção, por ser da família, deveria ser a madrinha. Mas daí quem deu foi a madrasta, né? Um ser que prova esses relacionamentos familiares, né? Que às vezes a família fica só no sangue. Um ser de fora, no caso, abraça aquele espírito, aquela criança, com todo carinho e desvelo, enquanto que a madrinha dele mesmo, né? Fazia ele passar aquelas atrocidades, o punia com castigos físicos, chegava a estucar garfo na barriga dele, né? Inclusive tem uma parte engraçada, que depois ele fala que no final, na vida adulta, ele fala que sentia saudade dos garfos da barriga, porque depois de tudo que a vida fez com ele, os garfos na barriga eram de menos. Então, mas tem um caso que eu acho interessante, quando ele era criança, ele morava com a madrasta dele, e tinha uma vizinha que sempre que a casa dele estava vazia, ela ia no quintal e afanava ali uma couve, um alface, um legume, alguma coisa assim. E todos sabiam que se tratava daquela vizinha, mas tentavam evitar um confronto com ela. E naquela situação, era muito pobre a família de Chico, né? Era muita criança para sustentar e os recursos eram muito escassos. Então, a madrasta, né, dele, já respeitando a mediunidade daquela criança, sem saber o que fazer, ela pede para Chico pedir um conselho para a mãe dele. Ela pede para Chico, pergunte sua mãe o que é que a gente pode fazer para acabar com esse problema sem criar conflito, né? E eu acho formidável essa história porque Chico reza com muita fé no quintal da casa dele, então aparece a mãe dele, né, Dona Maria, e, e aí ela dá uma ideia fantástica. Ela diz assim: não precisa confrontar a vizinha. Vamos fazer o seguinte: vocês vão chegar nela quando for sair e explica assim: como a senhora é uma das pessoas que a gente mais confia aqui na nossa vizinhança, a gente vai deixar a chave de casa para a senhora.
porque quando a gente estiver fora, a senhora vai olhar a nossa casa melhor do que nós. E aí acabou os roubos dos legumes, né? Porque invariavelmente, se sumisse algum legume, estava na responsabilidade da vizinha que afanava o legume. Então, eu achei formidável essa história, que foi um jeito, né? A espiritualidade, ela age de uma maneira muito interessante, né? Foi um jeito que a espiritualidade achou de ajudar, de falar, não precisa confrontar. Em vez de tirar toda a confiança acusando, vamos fazer o diferente, vamos fazer o contrário, vamos depositar toda a nossa confiança. E aí acabou o roubo dos legumes. Eu achei interessante essa história. E a gente sabe que são conselhos muito evoluídos, né? É, Não precisa de confrontar, né? Tem outras formas de poder, né? Criar ali, finalizar aquilo tudo, né? De uma maneira harmônica, né? Em que todos nós claro, vão aprender, né? com certeza. Pode falar, pode continuar. Você tem mais alguma coisa da infância? Você já quer passar para. Eu acho que da infância não. A gente só, se você quiser só lembrar ali, a gente quiser lembrar daquele detalhe ali de que o Chico, ele era colocado para fazer coisas ali por sua madrinha, né? E como eu disse no início, sua mãe nunca o abandonava, né? Aquele episódio em que a sua madrinha pede a ele para é uma coisa ruim, muito ruim, né? Para lamber as feridas do seu primo, né? Tava no lugar de primo, irmão, né? E ele Aham. tem e ele vê a presença de sua mãe colocando sobre aquela ferida, né? Fluidos para que ele conseguisse fazer aquilo que lhe fora solicitado, uma tamanha atrocidade daquela, né? E ele via, né, através de sua mãe, os fluidos para que ele não sentisse, né? Aquela aquela aquele medo, aquele nojo de estar fazendo aquilo ali, né? Ou seja, nos piores momentos, né, ali, sempre uma mão estendida, né? Sempre alguém fazendo algo por ele, né? Como por todos nós, né? É, sim, foi um episódio muito triste, Hoje né? o Alan tá longe, Alan. Tá, tá longe. É, foi um episódio triste, porque a madrinha ficou sabendo, né? Acredito que a criança devia ter um cobreiro, alguma coisa nesse sentido, e a madrinha ficou sabendo que, que aquela simpatia teria que lamber a ferida, né, do menino. E é muito para uma criança, né? Você imaginar uma criança órfã, né, se vê numa situação dessa, e tinha tudo para se tornar uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa revoltada, né? E muito pelo contrário, uma pessoa ciente da missão desde sempre, abraça aquilo, né, com o amor que tinha, com o devotamento que tinha e a confiança que tinha na sua mãe, porque ali foi a confiança na mãe que o fez passar por todo aquele processo punitivo. Se não fosse, talvez, a presença da mãe, o protegendo, o instruindo, o afagando, né, provavelmente ele não conseguiria, né, passar por aqueles episódios tão trágicos, né? Uma reflexão aqui que eu tive estudando aqui para essa live, que a certo momento Chico não teve amparo, né, visível aos olhos dele, né, de uma espiritualidade assim, né, como ele veio a ter posteriormente de Emmanuel, né. Então ele contou com o apoio de sua mãe, né, de todos os conselhos de sua mãe, que sempre estava ali, né, no seu lado. Até teve um momento que ela ficou ausente de sua vida durante um período, mas só em sua vida adulta que ele veio ali a ter a companhia de Emmanuel, né? Que construíram juntos todo esse trabalho maravilhoso, né? Ou seja, aquilo que a gente sempre fala em live, né? A gente tem o respaldo dos pais, até mesmo depois
da morte, isso é algo que a gente precisa aprender, né? Porque Chico conseguia ver, mas a gente não tem pessoas que não vê, mas a gente sempre recebe auxílio, né? Mas então, nesse primeiro momento, olha, ele teve o apoio de sua mãe, desencarnada, né? De sua madrasta ali, encarnada, dando apoio, o apoio que ele precisava, né? Acreditando em tudo que ele falava. Ou seja, ele cresceu, né? Ele teve aquele crescimento ali, saiu da fase de infância, né? Juventude, até chegar na sua fase adulta, para poder fazer seu primeiro livro, né? E aí, posteriormente a isso, veio a conhecer Emmanuel, né? Então, provavelmente, com certeza, né? Não foi fácil, nada fácil, né? Ele teve de enfrentar várias coisas. E a gente sabe que os descrentes, né, do espiritismo atacavam, como a gente passa por isso ainda, né? Nós sempre vamos passar, né? O atacavam muito e fez com que ele tivesse muitas turbulências durante esse período, né? Que começa aí dentro da sala de aula, né? Que a gente falou anteriormente. E foi até, né, certa idade dele, porque eu acredito que Chico veio a ter uma tranquilidade, né? Uma tranquilidade, essa que não existe, mas assim, ter mais pessoas que acreditavam em todo aquele trabalho, aquilo que ele falou, né? Já indo caminhando para sua velhice, né? Então ele teve todo, passou por muito, né? Um processo muito dolorido ali, igual você falou aí. O médium, ele tem esse processo aí, porque parece que aqueles que estão ao seu lado, mas não querem acreditar, né, que aquilo existe, tornando assim o caminho mais difícil ainda, né? Exatamente. E outra curiosidade aqui, aos 25 anos, né, que ele perdeu a sua madrasta, ele ficou responsável, né, por todos os seus irmãos, a pedido de sua madrasta, né? Ele, ela pede a ele que não, né, não misturassem os irmãos ali, cada um para um canto, né, para que ficassem todos juntos. E diante dessa dificuldade aí, muito pensativo, veio aí nessas reflexões, em suas orações, nesse momento aí, conhecer Emmanuel, né? Sim, 21 com anos. 20, 21 anos de idade, isso. Veio. Olha o Lucas aí, ó. Chico é um grande exemplo de disciplina e mediunidade. Seja bem-vindo a essa live, Lucas Vieira. Com certeza. Grande exemplo de disciplina e mediunidade. E de abdicação, né? É isso, né? A palavra abdicação. Chico não tinha vida, né? Tipo, A vida de Chico foi toda integral, designada para o trabalho na doutrina. Um grande exemplo. e outra coisa que eu achei muito interessante, eu jamais imaginaria, porque a família de Chico é católica também, né? Ele até então praticava, né, ali o catolicismo e ele entrou para o espiritismo apenas pela mediunidade, né? A sua irmã ficou muito doente, né? Ela tinha casos graves de obsessão e em 1927 sua família se muda para Uberaba, né? E ali eles começam o trabalho na Casa Espírita, que foi a primeira casa espírita que ele começou a trabalhar, né? Cedida, inclusive, um espaço na casa de uma senhora, até anotei o nome dela aqui, José Barbosa. Então ele começa todo o seu trabalho ali e a família inteira se torna uma família espírita, né? E todos ali estando na seara do bem e praticando o espiritismo, né? Então, teve uma estrutura ali até chegar, né? Ele foi sendo colocado ali em diversas formas até chegar nesse momento ali
em que ele realmente entrou, né, para uma casa espírita e foi trabalhar, né, com isso, igual você disse aí, até com suas tarefas assim na seara de ajudar o próximo, né, doações, distribuição de coisas para as pessoas carentes, enfim. Aí começou sua vida no espiritismo, né, nessa seara nessa doutrina que a gente tanto busca compreender, estudar, né? Tem uma... É uma curiosidade. Esses dias eu estava lendo uma curiosidade interessante. O Chico foi funcionário público, né? Na Fazenda Modelo, em Uberaba, onde ele trabalhou por 30 anos, até aposentar. Ele nunca faltou serviço. Eu acho isso muito interessante. Porque as pessoas acham que médium não paga conta, né? Que médium vive por mediunidade. O médium fica sentado no sofá esperando os espíritos falar alguma coisa. E eu fiquei muito satisfeito quando eu soube disso. Que é tão difícil a gente conviver entre esses dois planos, entre as responsabilidades materiais e espirituais. E aí, mais uma vez, eu Chico para ser um exemplo. Porque em 30 anos de trabalho, nunca faltou um dia sequer de serviço. Lembrando que Chico era extremamente debilitado do ponto de vista de saúde, né? Trabalhava no, no material e no espiritual com aqueles olhos praticamente cego, né? Em determinado momento, ele com o olho todo sangrando, porque não poderia forçar, mas precisava de trabalhar, então ele, de tanto forçar, o olho para, começa a sangrar, e aí ele pergunta para o Emmanuel se ele pode tirar uns dias de, de folga, né? Vamos dizer assim. E o Emmanuel diz, mas se você está doente, o que, que o outro está fazendo, né? Ter dois olhos é um privilégio. Você ainda tem outro, então ainda dá para trabalhar, né? E é muito importante isso para a gente, né? Porque se você for pontuar o tanto de desculpa que às vezes você dá para não fazer um trabalho no bem, né? Fica aí um exemplo muito importante. Uma pessoa que trabalhou 30 anos sem faltar nenhum dia de serviço e que nos prestigiou, né? Com tantas obras, ainda naquela época. Depois que ele aposenta, né? Com certeza pode se dedicar melhor, mas ainda naquela época ele já era um grande expoente da doutrina no trabalho da psicografia, na doutrinação, né, no receituário, pouca gente sabe, mas Chico trabalhou no receituário, Dr. Bezerra de Menezes e tal. É um exemplo muito bom. Paulo César, tudo bom, filho? Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Então, a gente não tem condição de colocar tudo aqui, né? De trazer nem um mínimo aqui do que ele fez, né? Não tem. Mas nós sabemos que Chico mal dormia, né? Todo esse tempo aí, 30 anos trabalhando sem faltar. E nem, ele nem dormia direito, né? Porque ele estava sem a disposição, né? Do bem, dos espíritos. Então, a qualquer hora, né? Ele precisava estar para trabalhar, né? Então, tem uma frase aqui, o Bacelli, né? Ele traz muitas coisas interessantes sobre Chico, né? E como a gente segue ele, eu fico sempre lendo, assim, os casos que ele conta, né, sobre Chico. Aí teve uma, uma coisa que ele publicou lá que me chamou bastante atenção, né? Nós achamos que fazemos pouco, né? Ah, por exemplo, isso que eu faço aqui, são poucas pessoas assistindo e tal. E uma de suas irmãs da caridade, que já estava acostumada ali com o labor ali na seara, né? Ajudando os carentes, fala para ele que o que eles fazem é muito pouco, que eles não vão conseguir ajudar aquelas pessoas carentes, suprir as necessidades, né? Daqueles que passam fome, aqueles que não têm um lar, né? Enfim, ela estava bem desanimada e ele disse: o que fazer é amor.
E o amor é sempre muito, né? Ou seja, pode ter uma pessoa, duas pessoas, mas aquilo que nós fazemos com amor, né? Isso reverbera para nós e todos aqueles que estão sendo assistidos, né? Ou seja, pouco importa números, né? Aquela oração, aquilo que nós fazemos para o bem, chegar a quem precisa. Tudo aquilo que a gente faz com amor, de verdade, independente da quantidade, né? Tem a qualidade, né? Tem a questão da quantidade e a questão da qualidade. Amém. Então, o que a gente faz com amor verdadeiro, às vezes pode passar até como imperceptível, mas só a gente mesmo, que sabe a nossa intenção, o nosso intuito, entende o quanto de energia a gente colocou naquilo. As nossas lives aqui mesmo, né? Foi aí 1 ano e meio fazendo live, todo domingo, às 6h15. Começamos aleatório, fazendo de páginas abertas ao acaso, vamos dizer assim. De repente, a gente começa a fazer seguindo a ordem. A gente está já no capítulo 5, né? É um trabalho pequeno. A gente tem aqui os nossos amigos que acompanham, alguma coisa entre 5 e 10 ao vivo. Mas o prazer que tem falar de Jesus, falar do Evangelho, para nós, né? Sei que você também tem esse mesmo intuito, é o mesmo se a gente falar para 1 ou 10 ou 1000, tanto faz, porque a vontade, a garra, o interesse, o amor por isso aqui é muito grande, né? Então, foi 1 ano e meio nessa, né, nesse trabalho e independente de quantas pessoas assistem ou não, nossa garra, a nossa vontade, o nosso interesse, o nosso amor por esse humilde trabalho sempre foi o mesmo, né? Mesmo que às vezes não estávamos bem entre nós, ou doentes, ou com algum compromisso, ou com alguma preocupação, sempre conseguiu esse trabalho aqui nos extrair a nossa melhor versão, a nossa melhor forma, as nossas melhores reflexões, nossos melhores pensamentos, porque sempre tivemos muito boa intenção nesse trabalho aqui. Então, independente do tamanho, independente da quantidade, a qualidade, o amor envolvido é o que faz a diferença, né? Sim. As palavras vão saindo assim, poderia ter 0 pessoas, poderia ter ninguém aqui, mas as palavras elas criam asas, né? E atingem onde precisa e transforma primeiro a nós, né? Que estamos aqui, né? Fazendo esse trabalho para depois estender as pessoas. É isso que a gente sempre tenta fazer e é isso que Chico, né? Disse aqui nessa frase aqui. O amor nunca é pouco, né? Que a gente saiba aprender com ele, né? Esses pequenos, grandes atos aí, e sermos melhores a cada dia. Com certeza. Você quer falar mais alguma coisa? Falta 2 minutos pra gente finalizar. Não, eu tô tranquilo. Tá, acho que tá de boa. Tá bom. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que tudo que eu tinha aqui colocado para falar, eu consegui falar. Tá. Então, encerra pra gente, por favor. Bom, eu até imprimi aqui uma oração que eu tinha feito esses dias e para as pessoas que estão aqui com a gente. Fiz essa oração mesmo para com as minhas palavras aqui diante de um dia difícil e eu queria trazer para nós, para a gente encerrar esse domingo e começar uma semana abençoada, né? Então, eu vou ler para nós. Amado Mestre Jesus, nos colocamos diante de Ti para agradecer pelas oportunidades de aprendizado, por aqueles que estão ao nosso lado e que nos instruem para o bem e tentam de alguma forma segurar nossa mão
nos momentos bons e ruins. Agradecemos também a espiritualidade benfeitora que nos carrega e nos suporta sempre. Assim como o Senhor se transfigurou diante dos seus discípulos e mostrou-lhes sua luz, pedimos humildemente que a estenda a nós, permitindo que sintamos todo o seu amor por nós e por todos aqueles que necessitam. Pai, sei que temos muito que aprender e que precisamos de Ti para conseguir, mas pedimos que restaure nossas forças, nossa fé e cresça e a crença que temos no Senhor, que ela seja maior que toda dor e qualquer treva e qualquer aflição que estejamos sentindo. Permita que substitua todo o meu medo por confiança em Ti, que eu consiga externar tudo o que eu estou sentindo para que a ajuda chegue até mim. E assim eu possa receber consolo, apoio e amor daqueles que estão sempre ao meu lado, nos instruindo, nos apoiando e fazendo com que nós enxerguemos, né, aquilo que precisa ser feito, aquilo que a gente precisa realizar. E é isso. Que Deus abençoe nossa semana. Obrigada a todos por estarem aqui assistindo essa live. Espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho, né, da história de Chico, que tanto nos inspira. E isso. Obrigada por tudo. Assim seja. Eu acho que eu sempre termino a live com aquela frase, né? Vamos em paz, paz com amor. Mas hoje, em homenagem ao nosso Chico, a gente vai terminar com aquele pensamento que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Fiquemos todos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Que assim seja. Boa noite. Fica com Deus. Que assim seja.